Algumas conexões na vida nos atravessam de forma tão profunda que parecem orquestradas por algo maior do que a simples lógica ou o acaso. Há encontros que nos transformam, nos desestruturam e nos revelam a nós mesmos de maneiras impensáveis. Muitas vezes, nos perguntamos se estamos diante de um vínculo destinado, algo que transcende a vontade consciente e que nos chama para além do tempo e do espaço. Mas como saber se um amor é realmente para ser? O que a alma reconhece que a mente ainda não compreende? Neste vídeo, mergulharemos nos mistérios que envolvem os encontros destinados, explorando as forças psíquicas que moldam o destino entre duas pessoas. À luz dos ensinamentos de Carl Jung, abriremos caminhos para entender o que realmente significa estar destinado a alguém e como isso se revela ao longo da jornada da alma. Comente abaixo. Eu confio nos encontros que minha alma atrai. Já aproveita para dar seu like, inscrever-se no canal e deixar seu apoio nos comentários. Isso fortalece esse espaço de consciência e nos permite seguir compartilhando conteúdos como esse. Na psicologia analítica de Carl Jung, o que chamamos de destino amoroso não é uma linha reta pré-traçada, mas uma dança entre inconsciente e consciência, onde o encontro com o outro serve como espelho do processo de individuação. Quando nos deparamos com alguém que parece feito para nós, muitas vezes estamos entrando em contato direto com conteúdos profundos do nosso inconsciente, como a projeção, a sombra e os arquétipos do feminino e do masculino. Jung explica que projetamos no outro aspectos de nós mesmos que ainda não reconhecemos ou integramos. Essa projeção pode causar uma atração intensa, pois enxergamos naquele outro algo que nossa alma anseia, mas que ainda está inconsciente. A sombra, por sua vez, também entra nesse jogo, revelando aquilo que negamos em nós mesmos, mas que o outro misteriosamente desperta. Os arquétipos de ânima e ânimos, representações simbólicas do feminino e do masculino em cada um de nós, são fundamentais nesse processo. Enxergamos em nossos parceiros traços que, na verdade, pertencem a essas imagens interiores. Por isso, a sensação de destino surge, porque o outro encarna uma parte psíquica vital que nos impulsiona ao autoconhecimento. O verdadeiro encontro destinado, então, não é aquele que simplesmente dá certo na superfície. É aquele que nos transforma, que nos desafia a crescer e a integrar o que estava fragmentado. Nesse sentido, o amor deixa de ser apenas desejo ou idealização e se torna um veículo de expansão da consciência. Estar destinado a alguém é, portanto, estar pronto para reconhecer no outro o chamado profundo da alma para a totalidade. Nos primeiros estágios de um vínculo profundo, muitas vezes somos arrebatados por uma sensação de familiaridade inexplicável, uma atração que parece ultrapassar qualquer lógica. É comum pensar que esse magnetismo é a prova de que encontramos alguém destinado a nós. No entanto, sob a perspectiva de Carl Jung, o que sentimos nesses momentos iniciais está, na maioria das vezes, ligado a um fenômeno psíquico chamado projeção. A projeção ocorre quando depositamos no outro partes de nossa própria psique que ainda não reconhecemos ou integramos. Quando nos apaixonamos intensamente por alguém, podemos estar, na verdade, nos apaixonando por aspectos nossos que o outro reflete. Idealizamos, romantizamos e enxergamos virtudes ou qualidades que podem não ser totalmente reais, mas que correspondem a necessidades internas que buscamos preencher. É por isso que o amor, no começo, costuma ser tão avassalador. Estamos diante de nós mesmos, embora pensemos estar diante de outra pessoa. Essa etapa da projeção é inevitável e, de certo modo, necessária. Ela serve como um portal de entrada. A alma reconhece algo no outro que ativa um movimento interno de expansão. O encontro amoroso, assim, se torna um espelho que revela aquilo que está latente, mas que precisa emergir. É nesse momento que o chamado do destino se manifesta de maneira simbólica. Não porque o outro seja, em essência, o nosso destino final, mas porque ele representa o ponto de partida para uma jornada profunda de autoconhecimento. O perigo surge quando permanecemos presos à ilusão da projeção. Ao não reconhecermos que estamos enxergando no outro partes de nós mesmos,
passamos a exigir que ele se comporte de acordo com a imagem idealizada. Qualquer desvio dessa imagem provoca frustração, conflito e até mesmo ruptura. O que parecia um amor destinado começa a desmoronar, revelando que a solidez do vínculo estava sustentada por uma construção psíquica inconsciente, não por um encontro real entre dois indivíduos inteiros. No entanto, quando há maturidade emocional e disposição para o autoconhecimento, a projeção pode ser vista como o início de algo maior. A pessoa que desperta esse movimento dentro de nós pode ser, de fato, alguém com quem há uma conexão de alma, mas essa conexão só poderá se sustentar se ambos forem capazes de retirar as projeções e enxergar um ao outro como realmente são. Isso exige esforço, confronto com a verdade e o desejo de crescer em conjunto. A sensação de destino, portanto, não está apenas na intensidade do início, mas na capacidade que o relacionamento tem de nos conduzir para dentro de nós mesmos. Quando conseguimos perceber que a projeção foi um chamado e não o fim em si, o vínculo pode evoluir para um estágio mais autêntico. A idealização dá lugar ao reconhecimento real e o amor se aprofunda. Jung acreditava que todo relacionamento significativo é, em essência, um campo de individuação. Através do outro, temos a oportunidade de entrar em contato com camadas que sozinhos talvez nunca acessássemos. Nesse sentido, a projeção é como um convite que o inconsciente nos faz. Aqui está uma parte de você que você ainda não viu. Olhe com atenção. E quando esse convite é aceito com coragem, nasce uma chance real de amor verdadeiro, não como uma promessa do destino, mas como uma conquista da consciência. Ao compreender que a projeção é o primeiro estágio do encontro amoroso e não seu ápice, damos um passo decisivo rumo à construção de vínculos mais profundos e verdadeiros. O amor destinado não é aquele que nos mantém em êxtase contínuo, mas aquele que nos obriga a crescer. E a projeção, com toda a sua força simbólica, é a porta pela qual esse crescimento começa. Quando a projeção inicial começa a se desfazer, o relacionamento entra em uma fase mais desafiadora, porém essencial: o encontro com a sombra. Esse é o momento em que deixamos de ver apenas a imagem idealizada do outro e começamos a enxergar suas limitações, falhas e contradições. Mais ainda, começamos a ver as nossas próprias sombras refletidas no comportamento e nas reações do parceiro. Carl Jung nos ensina que esse é um estágio inevitável nos relacionamentos verdadeiros e que somente ao atravessá-lo é possível alcançar um amor maduro e transformador. A sombra, para Jung, representa todos os aspectos da personalidade que rejeitamos, reprimimos ou desconhecemos. Traços, emoções e impulsos que consideramos incompatíveis com a imagem que construímos de nós mesmos. No convívio íntimo, essas partes ocultas da psique são ativadas pelo outro de forma intensa e muitas vezes dolorosa. Um parceiro amoroso tem o poder de acessar nossas feridas mais profundas e de nos confrontar com aquilo que evitamos em silêncio. É comum que, nesse estágio, surjam conflitos, acusações e afastamentos. Muitas vezes, culpamos o outro por sentimentos que, na verdade, pertencem à nossa própria sombra. A irritação constante, os julgamentos, a frustração e até a paixão exacerbada podem ser expressões do nosso inconsciente buscando se manifestar por meio do relacionamento. A convivência com o outro, nesse sentido, torna-se um espelho em movimento. Ele reflete não apenas o que há de belo em nós, mas também aquilo que não queremos ver. O amor destinado, portanto, não exclui o confronto com a sombra. Ele o exige. Um relacionamento verdadeiramente transformador será inevitavelmente palco para que ambos os parceiros enfrentem suas sombras individuais. E é justamente nesse embate que reside a grande oportunidade: crescer junto ao outro ao invés de fugir. O parceiro que parece nos provocar ou nos tirar do sério pode estar inconscientemente mostrando onde ainda estamos feridos, carentes ou fragmentados. É nesse ponto que muitas relações se rompem. Quando a ilusão inicial se desfaz, o que resta é o espelho da sombra, e poucos estão preparados para encará-lo. A maioria prefere recuar, buscar outro vínculo mais confortável que ainda esteja na fase da projeção e repetir o ciclo. Porém,
Quem permanece e escolhe atravessar a escuridão encontra algo muito mais profundo, a chance de se ver por inteiro e de amar com lucidez. O encontro com a sombra, embora doloroso, é também uma prova de que aquele vínculo tem profundidade suficiente para revelar verdades essenciais. Não se trata de uma relação perfeita, mas de uma relação real, onde as máscaras caem e a alma pode, enfim, respirar. A sombra não é o fim do amor, é o seu batismo. Ela revela o que precisa ser curado, integrado e transformado. E ao fazer isso em parceria, o relacionamento deixa de ser um palco de carência e se torna um caminho de consciência. Esse processo, no entanto, exige responsabilidade emocional. Não é o outro que carrega a culpa por nossas reações desproporcionais ou por nossos medos mais antigos. Cada um deve assumir a própria sombra e acolhê-la com coragem. Quando ambos os parceiros fazem esse movimento, o relacionamento atinge uma nova qualidade. Torna-se um espaço seguro para a verdade, para o crescimento mútuo e para o amor que não se baseia mais em ilusões, mas em presença e aceitação. A sombra, quando compreendida, deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma aliada na construção de vínculos autênticos. Ao reconhecermos que o outro nos ajuda a enxergar o que estava oculto em nós, desenvolvemos gratidão, respeito e um novo tipo de intimidade, mais profunda, mais humana, mais verdadeira. É nesse ponto que o destino começa a se revelar, não como um acaso, mas como uma escolha consciente de crescer ao lado de quem desperta em nós a totalidade. Em toda experiência de amor profundo, há uma sensação de encontro com algo que vai além da pessoa física à nossa frente. Existe um chamado interno, uma ressonância simbólica, como se reconhecêssemos no outro uma parte esquecida de nós mesmos. Carl Jung chamou essa experiência de relação com a ânima e o ânimos, arquétipos que representam, respectivamente, o aspecto feminino na psique do homem e o aspecto masculino na psique da mulher. No entanto, esses conceitos não se limitam a uma leitura binária. Tratam-se de imagens simbólicas que habitam a psique humana como um todo, independentemente do gênero biológico. Quando nos sentimos intensamente atraídos por alguém, é possível que aquela pessoa esteja de forma inconsciente, representando um desses arquétipos dentro de nós. O homem que se encanta por uma mulher misteriosa, sensível e intuitiva, por exemplo, pode estar projetando nela sua ânima, o feminino interior que anseia ser integrado. Da mesma forma, a mulher que se sente fascinada por um homem assertivo, inteligente e carismático pode estar projetando nele seu ânimos, o masculino interior que busca expressão. Essa dinâmica simbólica cria uma sensação de completude momentânea, de ter encontrado a alma gêmea. Mas essa dança entre ânima e ânimos é ao mesmo tempo uma armadilha e uma oportunidade. A armadilha está na tendência de manter o outro aprisionado na função de espelho, esperando que ele se comporte exatamente como o ideal projetado. Quando isso inevitavelmente falha, surgem a frustração, o desapontamento e muitas vezes a separação. A oportunidade está em reconhecer que essa projeção aponta para uma carência interna de equilíbrio entre os princípios do feminino e do masculino dentro de nós. Nesse contexto, o relacionamento amoroso não é apenas uma ligação entre duas pessoas, mas um campo simbólico de transformação. O outro se torna o veículo por meio do qual nos conectamos com energias interiores ainda não conscientes. Quando a ânima ou o ânimo são reconhecidos, começa um processo de ampliação da psique. O homem que se permite integrar sua sensibilidade e intuição se torna mais completo, mais inteiro. A mulher que reconhece em si mesma força, racionalidade e autonomia amplia seu campo de ação no mundo. O vínculo amoroso, então, deixa de ser uma dependência emocional e se transforma em um impulso à individuação. Essa jornada, no entanto, exige a capacidade de desapegar-se das idealizações e permitir que o outro seja quem realmente é. À medida que os véus da projeção caem, vemos o parceiro em sua humanidade, com suas imperfeições e limites. E nesse ato de ver verdadeiramente, nasce um novo tipo de amor, menos romântico no sentido tradicional, mas infinitamente mais profundo e real. Reconhecer a presença da ânima ou do ânimos no relacionamento
É também reconhecer que o amor é um fenômeno da alma. Jung dizia que o encontro com esses arquétipos está diretamente ligado ao nosso destino psíquico. Isso significa que certas pessoas cruzam nosso caminho justamente porque ativam essas imagens internas, despertando partes adormecidas da nossa psique. São encontros que vêm para nos lembrar de quem somos e do que ainda precisamos integrar. O amor destinado, nesse contexto, não é aquele que supre todas as nossas expectativas, mas o que desperta em nós uma dimensão simbólica da vida. É o amor que nos chama a transcender a superfície e a tocar o mistério. Quando nos apaixonamos por alguém que encarna nossa ânima, ou nosso ânimos, estamos, na verdade, sendo convidados a mergulhar em nossa própria alma. Essa dança entre os opostos internos se reflete na dança entre duas pessoas que escolhem caminhar juntas. E quando ambos têm consciência desse processo, o relacionamento ganha uma qualidade quase alquímica. Torna-se o espaço onde o feminino e o masculino se equilibram, se fortalecem e se transformam mutuamente. O destino, então, não é algo que simplesmente acontece. É algo que se constrói a partir do reconhecimento da alma no outro e da coragem de seguir esse chamado até onde ele nos levar. Quando dois indivíduos se encontram em profundidade, não é apenas o vínculo entre eles que se transforma. Cada um é convocado a uma jornada interior que redefine a própria existência. Carl Jung chamou essa jornada de processo de individuação, que consiste na realização do potencial mais profundo de cada ser humano, na integração consciente de todos os aspectos da psique e na aproximação do si mesmo, o centro regulador e total da personalidade. Quando o amor não serve apenas ao ego, mas à alma, ele se torna o catalisador mais poderoso dessa travessia. Um relacionamento destinado não é aquele que nos livra das dores da existência, mas aquele que nos torna mais capazes de enfrentá-las com verdade, integridade e consciência. A convivência íntima se torna um campo de espelhamento e lapidação, onde o parceiro não é um salvador ou um ideal inalcançável, mas um companheiro de jornada que nos ajuda a enxergar, aceitar e transmutar as partes fragmentadas de nós mesmos. Nesse tipo de amor, o outro não completa, ele desperta. Ao contrário da fantasia romântica de fusão total, o amor que serve à individuação respeita a alteridade. Cada parceiro permanece como indivíduo inteiro, ainda que profundamente conectado. Isso exige maturidade, limites saudáveis e um comprometimento com o próprio processo psíquico. Amar verdadeiramente é permitir que o outro seja quem é, e, ao mesmo tempo, aceitar que o vínculo entre os dois é um espelho contínuo das forças internas que precisam ser integradas. Nesse estágio do amor, não há mais espaço para jogos emocionais ou manipulações inconscientes. As máscaras caem, as feridas são expostas e há um chamado constante à responsabilidade emocional. A individuação a dois exige que cada um assuma suas projeções, acolha sua sombra, reconheça seus arquétipos internos e transforme o vínculo em um campo de consciência viva. É um caminho que não permite a estagnação. Quem permanece nessa jornada está sempre se tornando, sempre se expandindo. Jung via a união de opostos como um princípio central da vida psíquica. O amor maduro, portanto, é o espaço onde esses opostos se encontram, feminino e masculino, luz e sombra, desejo e limite, liberdade e compromisso. Um relacionamento destinado é aquele que oferece não apenas prazer ou conforto, mas também confronto, desafio e crescimento. A presença do outro nos impulsiona a ser quem realmente somos, e não quem o outro deseja que sejamos. A individuação a dois acontece quando há espaço para a autenticidade. Não é preciso esconder os próprios abismos, nem fingir harmonia onde há conflito. A verdade emocional passa a ser o solo fértil onde o amor se desenvolve. O sofrimento não é mais um obstáculo, mas um portal para transformações mais profundas. E aos poucos, aquilo que parecia uma história de amor comum revela sua natureza arquetípica, um chamado da alma para se tornar inteira, através da presença consciente de um outro que também caminha em direção à totalidade. Esse tipo de vínculo não é frequente. Ele exige preparo psíquico.
coragem para encarar o inconsciente e disposição para crescer com o outro, mesmo quando o ego resiste. A relação se torna uma jornada espiritual, não no sentido religioso, mas como uma travessia simbólica rumo ao centro da própria existência. Estar com alguém nesse contexto é estar com todas as partes de si mesmo também. É aceitar a responsabilidade de viver com profundidade. Amar quando se ama com consciência é um ato de criação mútua. O destino se revela não como algo imposto de fora, mas como uma resposta interna a um chamado que pulsa na alma. O outro, então, deixa de ser apenas um parceiro e se torna um iniciador, alguém que nos revela o caminho para o nosso próprio si mesmo. E essa é, talvez, a mais profunda expressão de estar destinado a alguém. Não se trata de uma promessa romântica, mas de uma jornada psíquica em que dois seres se encontram não para se perder um no outro, mas para se encontrar juntos no centro da própria alma. Ao longo desta jornada, mergulhamos nos mistérios que envolvem os encontros que parecem destinados, desvendando as camadas profundas que atuam nas relações amorosas à luz da psicologia de Carl Jung. Vimos que a atração intensa muitas vezes nasce da projeção, que o confronto com a sombra é inevitável e que a verdadeira profundidade do vínculo se revela quando reconhecemos no outro os arquétipos de nossa alma. Mais do que estar com alguém feito para nós, o que nos transforma é o caminho da individuação a dois, um amor que não busca completar, mas despertar. Quando compreendemos que cada relacionamento significativo é um espelho da psique e uma oportunidade de expansão da consciência, deixamos de buscar amores perfeitos e passamos a valorizar os encontros verdadeiros. E é nesses encontros onde há coragem, presença e transformação que o destino realmente se manifesta. Se este conteúdo ressoou com sua alma e te ajudou a enxergar o amor sob uma nova perspectiva, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe seu comentário contando como você percebe a presença do destino em suas relações. E não se esqueça de assistir ao vídeo que está na tela. Ele pode ser o próximo passo na sua jornada de autoconhecimento.